Olá! Hoje a gente vai voltar no tempo, lá para perto de 1690, para entender uma mudança de pensamento, uma verdadeira virada de chave que lançou as bases do mundo econômico que a gente vive hoje. E olha, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que na época foi uma bomba. Os pensadores do final do século XVII começaram a se questionar algo que parecia óbvio, desafiando séculos e séculos de crenças estabelecidas. Por muito, muito tempo, a resposta era uma só: riqueza é ouro, é prata. Ponto final. Quanto mais metal precioso um país acumulasse, mais rico ele era. Mas aí veio uma ideia completamente nova, revolucionária mesmo. E se a riqueza real não fosse algo que se guarda num cofre, mas algo que se cria ativamente? Para a gente ter uma noção do tamanho do impacto dessa nova ideia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que vinha antes, no sistema que dominava o mundo, o mercantilismo. Pensa assim, a visão de mundo mercantilista era, no fundo, um jogo de soma zero. Riqueza era sinônimo de ouro e prata. Para acumular, o país precisava exportar mais do que importar e o Estado controlava tudo com mão de ferro, protegendo a indústria nacional e o comércio. A ideia era que a riqueza do mundo era um bolo de tamanho fixo, e a meta era garantir o maior pedaço possível. Só que tinha um problema. O mundo real estava mudando muito rápido. O comércio pelos mares estava explodindo, novas indústrias aparecendo, e essa teoria antiga simplesmente não dava mais conta da realidade. Ficou claro que era preciso um novo, um novo sistema operacional para a economia. E foi essa necessidade que levou alguns pioneiros a começarem a desmontar as velhas ideias. E eles começaram por uma pergunta ainda mais fundamental. Afinal de contas, de onde é que vem o valor das coisas? E aqui entra uma figura-chave: Sir William Petty. Ele foi um dos primeiríssimos a tentar aplicar um método quase científico à economia. Ele queria quantificar, medir. E a conclusão dele foi de que, ok, tesouros são legais, mas o verdadeiro motor que gera a riqueza de uma nação é a sua força de trabalho produtiva. E essa ideia de Perry foi só o começo. Logo depois veio o famoso filósofo John Locke e deu um passo além, um passo gigantesco. Ele conectou a ideia do trabalho diretamente com o direito de propriedade. E é muito importante entender isso. Não era só filosofia, não. Era uma declaração econômica radical. A ideia de que o valor não está na coisa, mas é criado pelo trabalho humano aplicado a ela, isso muda tudo. É uma noção que, vamos combinar, ecoa até hoje em qualquer debate sobre salários, inovação e produtividade. Certo. Então, se o valor vem do trabalho das pessoas, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Qual deveria ser o papel do Estado nisso tudo? Ele deveria interferir, controlar ou fazer o quê? Bom, lá na França, um sujeito chamado Pierre de Bois-Guilbert olhava para o Estado mercantilista francês e era um crítico ferrenho. Ele não aguentava mais ver tanta intervenção pesada e tanto imposto excessivo. Para ele, a economia tinha suas próprias leis naturais, e a riqueza de verdade só iria florescer se a economia fosse deixada em paz, seguindo essa ordem natural. Ele foi uma das primeiras vozes a defender o que a gente hoje conhece como laissez-faire, um conceito que, até hoje, define um lado inteiro do debate sobre o tamanho ideal do governo. Essas ideias eram poderosas, sem dúvida. O valor vindo do trabalho, a liberdade do mercado, mas ainda faltava alguém para mostrar como todas essas peças se encaixavam, como tudo isso funcionava junto, como um grande sistema interligado. E essa pessoa foi Richard Cantillon. O trabalho dele foi incrivelmente à frente do seu tempo. Ele descreveu como a economia funciona como um todo. Ele destacou o papel crucial do empreendedor, analisou o risco, a incerteza e até introduziu a ideia de um equilíbrio econômico, onde oferta e demanda se encontram. Agora sim, as peças estavam se encaixando. O valor que vem do trabalho, a necessidade de liberdade de mercado e a análise da economia como um sistema, tudo isso junto estava preparando o terreno para uma transformação completa, abrindo caminho para ninguém menos que o pai da economia moderna, Adam Smith. É como se cada um desses pensadores, cada um focado numa parte do quebra-cabeça, tivesse construído um verdadeiro kit de ferramentas intelectual para uma nova era. Da quantificação à liberdade, cada ideia foi um bloco de construção essencial. Essa jornada intelectual tem uma progressão muito clara, né? Começa com a crítica ao sistema antigo. Depois, redefine a fonte do valor. Em seguida, defende a liberdade para o sistema funcionar. E, por fim, analisa tudo isso de forma sistemática. É uma evolução lógica. E aqui está o pulo do gato. O legado deles não foi só um punhado de ideias novas.
Eles, na prática, criaram a economia como uma ciência. Eles tiraram a economia do campo das práticas comerciais e a transformaram num campo de estudo teórico em busca das leis naturais da riqueza. Isso nos deixa com uma reflexão final. Já se passaram mais de 300 anos, mas o quanto do nosso mundo hoje ainda é moldado por essa ideia revolucionária de que o valor vem do trabalho e os mercados têm uma ordem natural. Esses conceitos, nascidos lá atrás, nessa grande virada de pensamento, continuam no centro dos debates econômicos até hoje,